Em uma quinta-feira, há quase 59 anos atrás, uma madrugada fria e chuvosa, o ano era 1961, e o dia era 23 de novembro. Esta data viria marcar em 52 famílias, sonhos, esperanças, prazer, que iriam se acabar em 59 segundos. Eu sou a Raquel Ducati, e quero dar boas-vindas a vocês aqui no Voando no FSX. Então senta, pegue sua pipoca, pois iremos contar para você sobre o voo A322, um voo que ficou esquecido no tempo e contribuiu para a melhoria na segurança da aviação. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Boeing 747-8F, from Rotator in partnership with Emirates and American Airlines. We welcome the flight of at 12 hours and 15 minutes to Miami. Bom pessoal, antes de começarmos nosso assunto de hoje, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, e de se inscrever aqui em nosso canal, e também de acionar o sininho de notificações, para estarem recebendo novos vídeos. Então vamos à nossa matéria de hoje. Olá, senhores comandantes, amigos e amigas. Bom, acabamos de chegar de um voo lá pela Itália, como vocês devem ter visto aí. Nós estávamos lá no Vesúvio e viemos, agora estamos aqui. E hoje nós estamos aqui no nosso escritório para contar-lhes uma história. Bom, eu sou o Comandante Camargo e quero dar boas-vindas também a todos vocês aqui no nosso canal. Hoje o nosso assunto, infelizmente, é um pouco triste, mas saibam que ele contribuiu e muito para a segurança da aviação, tanto naquela época que aconteceu esse fato, como hoje na nossa atual. Hoje eu irei contar para vocês a história do voo 322 da Aerolíneas Argentinas. Isso mesmo, da empresa dos nossos queridos irmãos argentinos. Mas, para isso, iremos retornar ao nosso tempo para o ano de 1961. O avião em questão era um de Havilland Comet 4, fabricado no ano de 1960, ou seja, era uma aeronave novíssima em folha. O Comet, desde seu lançamento, isso no ano de 1952, trazia vários avanços tecnológicos, como as asas em formato de flecha, que é utilizado até hoje em todos os tipos de aeronaves, das nossas aeronaves mais modernas, bem como utilizava um sistema de reabastecimento rápido feito pelas asas, como também hoje em dia é feito nas aeronaves. E também ele utilizava um sistema de pressurização de cabine que utilizava do ar das próprias turbinas, e isso ajudava a aquecer o seu interior, tornando assim o voo mais confortável e rápido. Ele tinha uma estrutura feita em metais leve, era totalmente metálica e levava 36 passageiros. A sua velocidade, para aquela época, eram espantosos 800 km por hora, voando isso a mais de 1.300 metros de altura. Mas vamos dar início à nossa história. Bom, pessoal, pelo que eu sei, era uma noite no dia 22 de novembro de 1961. Isso era uma quarta-feira e olha, bem fria. Foi quando o voo 322 da Aerolíneas Argentinas partiu do aeroporto Ezeiza, lá em Buenos Aires, capital da Argentina. O seu horário era 23 horas, horário local. Seu destino, Nova York, nos Estados Unidos, terra do sonho dos grandes empresários e de muitas pessoas.
Pelo que se sabe, esse voo teria 2 escalas breves para reabastecimentos e algumas verificações, logicamente, de rotina, sendo uma na cidade de Campinas, que seria um dos pontos de sua escala, no então Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui no Brasil, e a outra seria lá em Trinidad e Tobago, e para depois então encerrar o seu voo lá no aeroporto Idlewild, na cidade de Nova York. Agora vem uma coisa: será que isso seria uma coincidência de destinos? Bom, hoje o aeroporto Idlewild não tem mais esse nome, pois, logicamente, fora renomeado após, no ano de 1963, depois da famosa tragédia de Dallas, no Texas, que eu acho que muitos de vocês sabem, onde que ocorreu o assassinato do então presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. Assim, eles rebatizaram o aeroporto Idlewild com o nome do presidente John Fitzgerald Kennedy e ficou conhecido mundialmente com o nome de JFK. Bem, a bordo no voo 322 haviam 12 tripulantes. Hoje, você veja que é bem menos, né? Inclusive na cabine, somente 2. Mas naquela época, tinham 12 tripulantes, que eram comandados pelo então experiente comandante Roberto Mosca e pelo seu copiloto Raul Mário Quezada. Juntos a bordo também estavam o copiloto reserva Maurício Laubit, o reserva Boris Juan Morinac, pois, logicamente, sendo um voo longo, haveria trocas para descanso. Além deles estavam o navegador Carlos Leiva e seu reserva Manuel Valecilos, bem como o mecânico de bordo Juan Leira e o engenheiro de voo Antônio Sigiri. Todo além desse pessoal, havia um operador de rádio chamado Washington Garcia e mais o comissário de bordo Ricardo Henrique Garcia, que era irmão do operador de rádio. Tinha a comissária de bordo Camila Pérez e a aeromoça Lilian Kazonovich. Bom, quero salientar para vocês que naquela época havia uma grande diferença do que existe hoje. Hoje, na tripulação, além do piloto e do primeiro oficial, que é o copiloto, né, que seria o copiloto, nós temos hoje na tripulação os nossos comissários e comissárias de bordo. Mas naquela época havia uma diferença entre comissários e a aeromoça. Os comissários seriam, como hoje, seriam as comissárias-chefe, seriam os chefes que seriam os mais responsáveis. A aeromoças ficavam mais na parte dos atendimentos, serviços mais rápidos, tá? Mas o que vem a questão é que todos eles era da parte, essa parte seria comum, seriam todos residentes da Argentina. Como falei antes, a aeronave era um novíssimo de Havilland Comet 4, com somente 1 ano de idade, e era o maior orgulho da empresa. Vocês sabem que anos de uma aeronave não fazem dela ser uma aeronave nova e nem velha. Às vezes a aeronave pode ter 1 ano e ser velha, e uma aeronave ter 50 anos e ainda ser nova, porque é pelo tempo de pousos e decolagem que é contado, tá bom? Bom, essa aeronave tinha sido fabricada no ano de 1960 e tinha como prefixo Lima Victor Alpha Hotel Romeo. Esse avião possuía um número de série de fabricação pela de Havilland, era 6430, e teve como seu voo inaugural nas Aerolíneas Argentinas naquele mesmo ano de 1960. Bom, tudo
tudo estava aparecendo maravilhosamente. O embarque na Argentina ocorreu em plena normalidade. Era o aeroporto, como falei, internacional de Ezeiza, cujo IATA era Eco, Zulu, Eco, e o ICAO, Sierra, Alfa, Eco, Zulu. Bom, nesses dias embarcaram, além da tripulação, mais 37 passageiros, todos argentinos. Dentre eles se destacava uma mocinha de 17 anos. Essa jovem era então filha do gerente-geral das aerolíneas argentinas dos Estados Unidos. E seu nome era Marta L. Smart. Marta, naquela época ainda, era uma estudante e estava indo visitar seu pai, ao qual fazia muito tempo que não via lá nos Estados Unidos. Também estavam a bordo mais 2 pilotos funcionários da Aerolíneas Argentina e alguns funcionários que estavam indo para Trinidad e Tobago, aonde eles assumiriam as suas determinadas funções lá, para outros determinados voos. Além do diretor da aeronáutica da província de Mendonça, Nicolás Rado, que também estava lá a bordo com um dos passageiros. Bom, além dessa menina e dos funcionários da empresa a bordo, tinha também oficiais do exército argentino, empresários, técnicos, negociantes, industriais e pessoas que estavam indo para os Estados Unidos para terem passagem de férias. E só havia uma única criança chamada Oscar Reinaldo Burger, de 10 anos, que estava viajando acompanhado de sua mãe Maria Correia Burger, de 45 anos. Até então, pessoal, o voo decolou de Ezeiza no horário previsto e correu perfeitamente, não havendo nenhum incidente a bordo. No comando da aeronave, nessa primeira etapa, estava o comandante Roberto Mosca e seu copiloto Raul Quezada. Isso, eles estavam trazendo essa aeronave até o aeroporto de Campinas, na cidade de São Paulo. Já era noite. Logicamente, quando eles saíram de lá, que foi às 23 horas, e naquela época, com a modernização, iniciavam-se os voos feitos por instrumentos, voos noturnos, logicamente feitos por instrumentos, o que facilitava as aeronaves nesses voos noturnos. Logicamente, as empresas tinham mais lucros em vendas de passagem. Pelo que se sabe, os voos daquela época não eram como os de agora. Com toda essa tecnologia que nós temos hoje nas nossas aeronaves, que nos ajuda e ajuda aos pilotos e copilotos, e fornecem dados muito mais bem precisos, né, desses voos. Mas tinha uma coisa, era incrível, por mais moderna que fosse aquelas aeronaves, era uma aventura incrível. E vocês sabem, a busca do conforto, a rapidez que havia sido disparado naquela época, em 1960, 61, desde 59, isso começou a mudar as coisas. Porque também havia naquela época uma grande competição no mercado da aviação, com a entrada dos novos aviões de propulsão a jato, que eram muito mais rápidos que os de propulsão a hélice, né? Começavam-se a mudar o rumo da história. A de Havilland já tinha entrado de corpo naquela era no mercado da aviação, com seus inovados aviões de propulsão a jato, mas, infelizmente, já lutava com um problema desde sua fabricação de seus modelos Comet. Pois é, naquela época já havia nos seus quadros de estatística, tinham já 2 aeronaves sendo sinistradas em acidente. Uma por falha humana e a outra em um voo em Roma,
que acabou se desintegrando em pleno voo sobre o mar, com isso matando todos os seus 35 ocupantes. Após tal ocorrido, como vocês sabem, buscam-se soluções de aprimoramento. Até hoje, isso acontece. Não tem como fugir disso. Logicamente, a investigação vai tentar determinar quais foram as causas que levaram a determinados acidentes e com elas fazer os seus melhoramentos. Bom, esses acidentes fez com que todos os voos desse tipo de aeronave, dos de Havilland Comet, fossem suspensos de imediato. Isso tudo para que as investigações pudessem determinar suas causas. Uma cooperação entre técnicos, engenheiros que estudavam todas as causas possíveis através de fragmentos dos destroços desses acidentes levaram-nos a fazerem testes exaustivos com uma única finalidade, da que estivessem determinados em buscar a solução, e isso tudo no intuito de melhorar as condições, bem como da correção de tais problemas apresentados até então. Então eles fizeram tudo o que podiam, tentaram levantar, achar o que teriam sido as causas. Após grande pesquisa e levantamento, a de Havilland recobrou de volta a liberação dos voos com esse tipo de aeronave, os Comets. Mas não demorou muito tempo para mais uma tragédia viesse marcar os livros do de Havilland Comet. Agora o fato era que mais uma aeronave havia se despedaçado em pleno voo, matando todos os seus ocupantes, e isso manchando a reputação desse tipo de aeronave. Após esse acidente, por ordem da Rainha Elizabeth, a Marinha Real Britânica foi incumbida do resgate dos destroços para uma análise muito mais profunda. Bem, eles rumaram para a área dos destroços e lá conseguiram recuperar pelo menos 2/3 de suas peças que estavam no fundo do mar para estudos. Mas isso estava começando a iniciar um grande e monstruoso quebra-cabeça, que era para desvendar tal mistério, que estavam trazendo prejuízo à empresa e com isso encerrando também a fabricação desse tipo de aeronave. A pergunta estava no ar. Por quê? Mas por que essas aeronaves estavam se despedaçando em pleno voo? O que estaria causando esses eventos? Mas isso ainda não viria ao caso sobre nossa história. Como sabemos, todos os acidentes aéreos são formados por elos, que vão à medida das ocorrências e do tempo se fechando até uma causa final. Logicamente, vão pegando elo a elo para descobrir o que poderia estar acontecendo. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Até então, o voo corria maravilhosamente. O copiloto Raul Quezada, que ainda era inexperiente com aquele tipo de aeronave, o de Havilland Comet 4, estava sendo orientado pelo experiente piloto Roberto Mosca, que já possuía alguma experiência com aquele tipo de avião. No que chegaram ao seu primeiro ponto de escala, ou seja, ao pouso em Campinas na madrugada do dia 23 de novembro de 1961. Isso deu-se por volta da 1h15 daquela madrugada fria de uma quinta-feira. Naquele dia fatídico, chovia bastante e estava muito, mas muito frio. Mas o pouso foi sensacional e perfeito. No aeroporto de Campinas, sabe-se que 5 passageiros que estavam a bordo, provenientes da Argentina, desembarcaram, pois tinham como destino a cidade de São Paulo, uma vez que esse voo só tinha previsão
de uma escala aqui em São Paulo e justamente na cidade de Campinas, e não na capital, como era de costume. Como eles deveriam estar descendo lá em Congonhas, que naquela época era o aeroporto de área para determinados voos. Todos os demais ocupantes seguiriam a viagem para Nova York e Trinidad e Tobago. Bem, eles deveriam permanecer a bordo, mas posteriormente esses passageiros também tiveram que desembarcarem. Isso ocorreu junto com a tripulação, por um simples motivo, para que essa aeronave, o Comet, passasse pelo procedimento de reabastecimento, bem como para uma rápida manutenção, como estava previsto e com ordens diretas da companhia. Digamos assim, era um procedimento de rotina da empresa. Tal manutenção visava no intuito de prevenir possíveis falhas. Lembram-se que eu falei aí atrás dos acidentes anteriores que já havia acontecido com os modelos Comet? Ora, se já teve esses acidentes, já teve uma investigação para determinar as causas, seria mais uma garantia para que pudesse prosseguir esse voo com segurança e tranquilidade, logicamente. Bom, naquela data, na cidade de Campinas, haveria um embarque de 4 pessoas que estariam vindo de São Paulo. Porém, somente 3 embarcaram. Eram eles estrangeiros que moravam em São Paulo, capital, aqui no Brasil, e que estariam a bordo. Dentre eles estavam o casal Isidore Egir e Erzsébet Biro Agi, que haviam planejado muito tempo boas férias nos Estados Unidos e tinham economizado muito para tal ocasião, visto logicamente que naquele tempo uma passagem para os Estados Unidos eram muito caras e não era qualquer um que podiam ostentar tal luxo de viajar de avião para lá. A maioria fazia-se por via de navios. Como eu falei, eles vinham da capital paulista, uma vez que este voo não faria outra escala no Brasil a não ser aqui na cidade de Campinas. Além deles, havia o Majid Rudwan, que também estava vindo da capital. Nessa época, o aeroporto de Viracopos tinha acabado de receber a sua homologação de funcionamento como um aeroporto internacional, tendo como ICAO Papa Victor Charlie Papa. Hoje em dia, logicamente, mudou esse ICAO. Hoje é Sierra Bravo Kilo Papa. O aeroporto de Viracopos foi fundado no ano de 1930 como uma base de treinamento de voos e escola de aviação, passando depois da homologação para o Aeroporto Internacional de Viracopos. Bom, Viracopos localizava-se a uns 20 minutos do centro da cidade de Campinas. E naquela época não era tão fácil e tão perto assim para se chegar até lá. Porém, passaram só 30 anos que esta tal homologação chegasse. Para vocês terem uma ideia, naquela época, a pista de Viracopos ela era pequena e possuía um pouco mais de 1.000 metros, como estou falando, de uma superfície para decolagem. Era somente para pousos de aeronaves menores, mono, bi ou quadrimotores, e sua numeração de cabeceira, então, era 1432, respectivamente. Hoje é 1533. A maioria das pistas de voo, as chamadas runways, elas, com o tempo, elas também mudam o número da numeração de suas cabeceiras, viu, pessoal? Além disso, havia no local naquela época somente 2 barracões, sendo um que era destinado aos passageiros que chegavam para o embarque, que também possuía um restaurante interno,
e um outro barracão pequeno que destinava a manutenção das aeronaves que ali pousavam. Bom pessoal, nós iremos dar uma parada aqui de nosso episódio. Tá bem interessante esta história, não é mesmo? Mas, é porque o vídeo é muito longo e fica cansativo. Porém ainda hoje teremos o desfecho desta história, que marcou muito a aviação. E foi o fim da geração de um tipo de aeronave, que veio no intuito de inovar. Mas, a aprendizagem com este caso, ficou marcada para sempre. E trouxe muitas mudanças, que ficaram até os presentes dias. Então desde já deixe a sua curtida aí embaixo, seus comentários, e compartilhe. Até a nossa próxima continuação. Um beijo aqui da Raquel.